O fenômeno pai de pet. Por que algumas pessoas tratam cachorros e gatos como se fossem filhos? Por que algumas pessoas agem como se um cachorro ou um gato tivesse saído da barriga de um ser humano? O que acontece? Qual é o problema psicológico envolvido em tudo isso? Nesse vídeo é isso que você vai entender. E se você está se perguntando de onde vem esse AL aqui no meu microfone, é do Alta Linguagem, que me cedeu esse estúdio. Então vão lá ver o conteúdo do Miorim e do Malboro. Eles tratam de diversos temas dentro da filosofia, política e muitos outros. Então veja aqui, tá aqui no card e também na descrição para você clicar lá. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que existe tanto um instinto de maternidade quanto um instinto de paternidade no ser humano. Então você tem, por assim dizer, um instinto de ser pai e um instinto de ser mãe, que é especialmente intensificado na mulher. E curiosamente é justamente a parte da população em que nós conseguimos observar com mais frequência esse fenômeno pai de pet. A gente tem, por exemplo, esse palestrante aqui do próprio grupo da Pets, que dá palestra para mulheres e então essas mulheres realmente se negam a aceitar que elas não são mães de pet. E é uma coisa com que ele tem que lutar veementemente no seu trabalho. É uma coisa que ele busca contornar, mas que ele mesmo diz que é uma coisa bastante difícil. Eu vou deixar aqui o trecho para vocês verem. O pessoal que chama filho de... O cão de filho, pode ou não? Isso é uma situação que eu vivo assim, dia a dia, o tempo todo, e ajusto meu palavreado, as explicações e tudo mais, para tentar navegar da melhor forma possível e ajudar as pessoas e os animais, né? Só como um exemplo, assim, né, nas palestras da Pets, que várias inaugurações de lojas eu vou lá e o pessoal tá lá, e eu falava assim, gente, vocês têm que entender que os cachorros, eles não são seus filhos. Aí a mulherada, porque a maioria que vai lá é a mulherada, né? Vai lá e vai falar assim, são sim, quase em coro, são sim. Aí eu lembro de uma vez que ficou assim muito claro que eu falei assim, mas eles não saíram da barriga de vocês. E aí eu não acreditei, em coro saiu sim. O quê? Saiu sim. Então o sentimento de muitas pessoas é de que saiu da barriga e que é um filho sim e é um neném sim. Você vê então que existe uma verdadeira indignação por parte dessas mães de pet. Elas agem como se os seus cachorros fossem seus filhos. Mas gente, obviamente não são. Então por que isso acontece? Bom, isso é devido a uma transferência do instinto de maternidade, no sentido de a imagem do filho é retirada de um filho real. Muitas vezes essas mulheres são justamente solteiras na meia-idade que não tiveram filhos ao longo de sua vida. Então, quando o instinto de maternidade bate, elas não têm um filho a que direcionar isso. E, portanto, elas direcionam esse instinto justamente ao que há de mais próximo nisso. Um cachorro de quem elas cuidam dia e noite, um cachorro que elas alimentam, algo com que elas brincam o tempo todo, algo que tem um nome, que tem uma certa personalidade, ainda que muito limitada, e uma afetividade, apesar de não humana, e por isso não poder haver amor real. A diferença então é justamente essa. Não existe amor na relação com o cachorro, existe apenas um afeto, que pode ser semelhante ao que muitas pessoas falam de amor, mas o amor é um fenômeno mútuo da consciência. Por isso então, o amor não pode ser dirigido a um ser incapaz de amar. E é claro, um cachorro consegue ser capaz de grande afetividade. Ele pode morrer para defender o seu dono, mas ele não ama efetivamente, porque o amor é um fenômeno da consciência, ele é algo espiritual de fato. E por isso ele não pode habitar em um ser que não tem alma. E justamente por ele ser uma coisa que é mútua, um cachorro não pode te amar. Assim como o cachorro não tem personalidade suficiente para que você ame ele. Ele é apenas capaz de afetividade, e apesar de uma afetividade que completa todo o seu ser, o propósito único da vida de um cachorro de guarda, por exemplo, é defender o seu dono. Mas ele não é capaz efetivamente de amor, ele não ama o seu dono, porque ele não sabe o que isso significa, assim como você é incapaz de amar um cachorro. Nessa projeção, então, da imagem do filho, a gente consegue observar frequentemente um complexo. Vale notar que um complexo não é necessariamente algo patológico, tanto é que esse fenômeno pai de pet existe em graus.
Existe a completa neurose, em que a pessoa realmente acredita em coisas que são impossíveis na própria realidade, mas existe também um fenômeno, por assim dizer, quase pai de pet, em que uma pessoa realmente trata de um cachorro com muito carinho, tem bastante estima pelo seu cachorro, trata ele quase como um filho, mas ele não dá esse salto de se enganar quanto à realidade das coisas. Esse quase pai de pet, então, não tem nenhum problema. É simplesmente uma coisa normal do laço profundo entre um ser humano e um cachorro. Afinal, o cachorro é realmente o melhor amigo do homem. Mas no caso do pai de pet, a gente consegue ver um complexo realmente problemático. Bom, o que um complexo é, essencialmente, é uma carga de afeto com conteúdos de ideias relacionadas. Então a gente tem aqui a carga da afetividade por algo como um filho. A gente tem essa carga de afeto que é justamente vinda do instinto da maternidade. Esse instinto da maternidade, então, leva a uma busca por um filho. E, como nós sabemos pela psicologia junguiana, a libido, não encontrando o seu objeto ideal, o seu melhor objeto a que se direcionar, consegue se direcionar para o objeto mais próximo do seu melhor direcionamento. Assim, então, não tendo um filho, uma mulher consegue realmente tratar um cachorro como se fosse um filho. Ela consegue projetar essa imagem do filho em um cachorro. E assim fazendo, ela se coloca como mãe, justamente porque uma das imagens primordiais da feminilidade é a maternidade. A gente tem, assim, diversos arquétipos do feminino, dos quais um dos principais é o arquétipo da mãe. Então, quando uma pessoa se identifica com o arquétipo em certo sentido, ela tende a transformar toda a sua personalidade em algo semelhante ao que é dado por esse arquétipo. Ela, sim, não se torna um arquétipo da mãe, mas simplesmente se identifica com o arquétipo da mãe. Só que isso é um problema psicológico, isso é de fato um diagnóstico. Então, não é uma coisa saudável. Se identificar com um arquétipo não é uma coisa que se pode fazer de maneira saudável, é uma coisa essencialmente doentia. Quando uma mulher, então, se identifica como mãe de pet e busca no cachorro o seu filho, o que ela está reproduzindo é justamente essa imagem da mãe que tudo pode, da mãe suprema, da mãe natureza e tudo mais. E se colocando assim, ela subverte a própria natureza das coisas. Pois o significado de neurose é propriamente a dissociação entre a personalidade consciente e um complexo. Mas, no momento em que esse complexo, então, passa a se tornar o cerne da consciência, isso também é uma neurose bastante agravada. E no momento, justamente, em que esse complexo é o centro do eu, a gente vê que toda a vida pessoal e social dessa pessoa passa a ser direcionada para o complexo. Ao invés, então, da energia psíquica ser empregada em coisas realmente adaptadas à realidade das coisas, temos uma desadaptação da personalidade. E nessa desadaptação, um desligamento do sujeito com a realidade em níveis maiores ou menores. Isso é uma grande neurose. No caso de uma neurose comum, nós temos muitas vezes a percepção de que a nossa neurose é uma coisa problemática. Então, sabemos que ela é socialmente uma coisa indesejada, sabemos que ela é problemática e por isso reprimimos a neurose até o ponto em que isso não é mais possível. Ou seja, reprimimos o complexo correspondente à neurose e então nós conseguimos nos afastar disso, levando uma vida mais ou menos comum, mas com um problema psíquico que desperta em determinados momentos. Apesar disso ser uma coisa bastante difícil de se lidar, justamente porque é muito difícil você resolver um problema que você esqueceu que tem, isso também é, de certa maneira, um possível fator de cura, justamente porque a vergonha relacionada a isso e a sensação de que aquilo é errado é uma coisa que te ajuda a buscar ajuda. É uma coisa que te ajuda a tentar resolver o seu problema, porque você percebe ele como um problema uma vez que ele se manifesta. Já no caso das mães de pet, a gente tem todo um esquema social para justificar isso. E uma neurose socialmente compartilhada é uma coisa muito mais difícil de se lidar. Então, uma pessoa que tem esse complexo de mãe de pet e começa a frequentar grupos de mães de pet, começa a ir em palestras nesse sentido, a consumir conteúdo de outros pais e mães de pet o tempo todo, essa pessoa começa a acreditar que aquilo é normal. Ela começa a acreditar que, na verdade, aquilo não é um problema. É simplesmente uma coisa possível de se acontecer. Ela realmente é mãe de pet. Ela realmente acredita que o cachorro dela é o seu filho. Então, essa pessoa começa a ter um problema muito maior, porque além de ter um problema psicológico, ela também tem um elemento de justificação por cima desse problema psicológico, não reconhecendo ele como
um problema psicológico. Assim sendo, o problema é muito mais uma coisa social do que pessoal, no sentido de que poderia se resolver o problema pessoal em muitas pessoas de maneira até mais ou menos automática ou de maneira seguindo o próprio curso da vida, de acordo com os eventos que acontecem naturalmente, como por exemplo uma rejeição social percebida pela pessoa que se comporta como mãe de pet, porque isso é estranho, simplesmente. Mas isso não acontece. Essas pessoas não precisam ouvir críticas, porque elas têm um grupo que as apoiam. E por ter esse grupo, isso ganha um elemento de narrativa, um elemento de justificação, um elemento de não, isso não é um problema meu, porque tem tantas outras pessoas que também são assim e quase ninguém reclama. Então quem está errado deve ser quem reclama disso. Além do próprio fator afetivo, que já direciona, que já enviesa a percepção da própria consciência. Por isso mesmo, o fenômeno mãe de pet se tornou uma questão coletiva, se tornou uma neurose compartilhada coletivamente, uma neurose em grupo, que é reiterada por diversos agentes, mas que muitas vezes é um problema para os próprios cachorros, para os próprios gatos. Porque quando você tenta tratar, por exemplo, um cachorro como seu filho, você acaba mimando ele demais. Justamente porque se isso parte do instinto de maternidade, isso carrega também características do instinto de maternidade. Isso está muito bem explicado no meu vídeo sobre libido aqui no card, em que eu falo justamente sobre como a libido carrega fatores da sua origem, mesmo quando ela transforma o seu objeto, mesmo quando ela passa para um outro objeto. Então, a mãe, no seu instinto de maternidade, tem em primeiro lugar um instinto de cuidar do filho, de atender a todas as suas necessidades, de não negar nada ao filho. E com o tempo, então, ela vai aprendendo a lidar com isso e a criança vai se desenvolvendo e novas exigências podem ser feitas. Mas ainda assim, existe um instinto de maternidade que continua na mulher. Entretanto, quando se aplica esse instinto materno de querer dar tudo, de não deixar faltar nada e de tratar aquele ser como se fosse um anjo, algo a que você tem que prover tudo, problemas acontecem. Porque quando você mima um cachorro, você tira dele o elemento de condicionamento. E já que o cachorro não tem alma, já que ele não tem consciência, ele é incapaz de tomar decisões por si mesmo. Ele sequer tem um comportamento social, no sentido de perceber quais são os comportamentos socialmente aceitáveis e se adaptar a eles. Um cachorro, por exemplo, não tem código de etiqueta, ele tem apenas condicionamento. Então, o cachorro faz algo que você não gosta, você pune ele moderadamente. Ele faz algo que você gosta ao invés disso e você recompensa ele, até ele entender que é simplesmente melhor, é simplesmente mais agradável se comportar da forma que o dono condiciona ele a se comportar. Por isso mesmo, quando você recompensa o cachorro o tempo todo, por tudo, ele simplesmente não tem seleção dos seus comportamentos. Isso pode até parecer uma coisa sem grandes problemas, além de alguma dose de chatice, quando se trata de um cachorro muito pequeno, apesar de que a própria qualidade de vida do cachorro é diminuída por isso. Mas quando se trata de um cachorro mais forte, como por exemplo um Chow Chow ou um Pitbull, se você faz isso, você não controla a agressividade do cachorro. E muitos cachorros têm justamente esse instinto de caça, esse instinto de proteção, um instinto agressivo mesmo, porque o cachorro é um bicho de caça. É um animal que realmente é voltado à caça e por isso mesmo ele tem uma grande capacidade para violência. Tendo essa capacidade para violência, se você não poda esse instinto do cachorro nos comportamentos que são aceitáveis, você corre o risco de que esse instinto seja no futuro direcionado a você e isso é um grande problema. Acontece uma coisa interessante, o Cavallini é muito duro com o cachorro. A esposa dele é boazinha, duro que eu digo assim, é mais firme, não pode, faz isso. É. E a mulher dele, meu amor, meu bebê e tal. E o cachorro gosta mais do Cavallini do que da mulher. Por quê? Entendeu? Claro, ele precisa de comando. Então ele precisa, ele sente que com o Cavallini ele tem mais segurança do que com a esposa. Você entendeu? Sim. Então é muito comum. Então as pessoas às vezes falam assim, meu bebê me mordeu, entendeu? Meu bebê fez isso. Por quê? Porque não sentiu aquela segurança que precisaria sentir. O animal tem isso com ele, né? Muitos dos ataques de Pitbull são feitos justamente por uma falha no condicionamento. A mesma coisa acontece com diversos outros cachorros. Além disso, muitos cachorros, principalmente os machos, têm uma vontade de dominância. Eles têm um instinto de dominância. Eles querem ser o alfa. Então, chega uma fase em que eles testam o dono. Eles testam o quanto o dono é capaz de dominar. Eles querem ver se o dono é realmente o alfa, se ele é realmente o líder da matilha, porque ele é um animal.
E se o dono fraqueja nesse momento e dá o cachorro o que ele quer quando o cachorro tem um comportamento agressivo, ele entende que ele é que é dono do humano. Então é ele que é o alfa, é ele que pode tudo, é ele que pode machucar o seu dono. Isso realmente pode vir a acontecer. Então pessoas que condicionam mal os seus cachorros podem efetivamente se tornar vítimas dele. Isso é um grande problema justamente porque o fenômeno pai e mãe de pet tira o sujeito da realidade das coisas. Ele tira o sujeito dessas percepções do comportamento, do mecanismo do animal. E por isso torna a pessoa incapaz de lidar com o animal. Sendo incapaz de lidar com o animal, é óbvio que o animal vai desenvolver comportamentos negativos. Vai desenvolver comportamentos que são extremamente problemáticos. E quando isso acontece, é que o bicho pega. Bom, espero ter conseguido passar isso bem para vocês. Se algum de vocês quiser me contatar, falar comigo, me chame no Telegram ou no Discord. Telegram @Kerbis com 2 S, Discord só Kerbis, um S só. Se você quer encomendar vídeos, você pode me pedir para eu fazer um vídeo especificamente como você quer, usando o autor que você quiser, lendo alguma coisa se necessário, explicando o tópico que você quiser. Basta me chamar no Telegram ou no Discord e a gente negocia um valor. Você tem que me pagar para isso. Se você quer doar para o Psicologia e Cosmovisão, doe no meu Pix, chave Pix, psicologiacosmovisão@gmail.com, tá tudo aí na descrição. E no mais é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.